e, sem vontade de voltar para o salão, refugiou-se no pátio. Os criados, com efeito, viram-no passear ao longo do muro, com as mãos atrás das costas e de cabeça baixa. Porém, respeitando a dor e o silêncio de Simão, retiraram-se pouco a pouco. Naqueles momentos de dor, segundo me confessou o apóstolo, os remorsos pela sua traição eram insuportáveis. O seu complexo de culpa era tão grande que chegou a pensar na morte. Estava convencido que perdera o seu lugar como embaixador do reino. A isto era preciso acrescentar a sua íntima convicção de que Jesus, se que realmente havia ressuscitado, não apareceria aos seus enquanto ele ali estivesse. No entanto, e sem saber como nem porquê, foram também surgindo no seu coração outras recordações repletas de esperança. Viu os olhos do mestre, cheios de ternura, quando, ao sair do palacete de Anás, olhou para ele durante uns breves segundos. E igualmente lhe veio à memória a mensagem que Jesus dera às mulheres, e de dizer aos meus apóstolos e a Pedro. Não sei o que me aconteceu, Jasão, mas desatei a chorar. No fundo era muito simples. Simão Pedro, apesar das suas violentas e disparatadas reações, amava o seu amigo e Senhor. Dominara durante muitas horas o seu ardente desejo de crer nas promessas do Filho do Homem. Mas, finalmente, o raio de luz iluminou o seu desespero e, enquanto caminhava pelo pátio, a sua fé adormecida triunfou. Não sei como foi, Jasão, mas, de repente, parei, apertei os punhos e, levantando os olhos para as estrelas, gritei: creio que ressuscitou de entre os mortos. E vou dizê-lo aos meus irmãos. Feito este esclarecimento, voltemos ao cenáculo e à obra já mencionada. 20:35. Recordo-me de me ter servido de uma taça daquele espesso vinho do Ebro, assim que me sentei. Ia levá-la à boca, quando um ciclone humano, um terremoto ou um possesso, não tenho palavras para descrever aquilo, empurrou a porta, enchendo a sala com os seus gritos, saltos e gargalhadas. Era Pedro. Ficamos sem respiração. Até Simão, o zelota, assustado, se levantou do seu divã. Vi o mestre. Foi a primeira frase que consegui entender. O Galileu, com o rosto iluminado e os seus olhos azuis a dançarem nas órbitas, corria enlouquecido em volta da mesa e eu vi. Os apóstolos pareciam ter perdido a fala e a cor dos seus rostos. Tiago Zebedeu, ágil como um felino, ao ver Pedro irromper na sala com tanto estrondo e aparato, foi logo pegar na espada, convencido de que alguém perseguia o pescador. Mas Simão, à beira da loucura ou de um colapso cardíaco, continuava a saltitar entre os divãs e, com os braços no ar, a gritar. Eu vi o mestre. Sinceramente, quando o vi naquele estado, pensei que fora muito brando no meu diagnóstico. À terceira volta, André e Mateus agarraram-no, segurando-o. Os outros correram logo em auxílio do transtornado Galileu. Isso era o que nós todos pensávamos. Mas estávamos enganados. Simão estava perfeitamente bem. O seu pulso, que tomei imediatamente, estava aceleradíssimo. A respiração também. Mas, segundos depois ao ouvi-lo, não tive outro remédio senão ceder perante a realidade. Aquele alvoroço todo era unicamente devido à sua alegria. Eu vi. Ele esteve no jardim. Depois de o obrigarmos a sentar-se no divã, Elias, pedindo-lhe calma, ofereceu-lhe uma taça de vinho. Simão agarrou-se a ela com ambas as mãos e bebeu-a sofregamente. Digo-vos que o vi! Exclamou de repente, engasgando-se. André sacudiu pelos ombros e, gritando-lhe um palmo da cara, ordenou-lhe que não fosse criança e se deixasse de tolices. Foram momentos de um silêncio tenso. O pescador, compreendendo o paradoxo da sua situação, dominou os nervos. Deixou o vinho sobre a mesa e, afastando suavemente o irmão, contou o ocorrido com um autodomínio que ainda hoje me surpreende. Eu estava no pátio passeando e decidido a renunciar à minha missão no reino quando apareceu diante de mim a figura de um homem. Não o reconheci, mas reconheci a sua voz. A voz. Aquele pormenor voltava a repetir-se. Por que será que nenhuma das testemunhas parecia reconhecê-lo pelo físico mas sim pela voz? E aquela voz familiar falou-me. E disse-me:
Pedro, o inimigo queria possuir-te, mas eu não te abandonei. Os seus lábios vermelhos e carnosos abriram-se num sorriso interminável e feliz. Olhou para nós, um a um, e, pedindo a nossa compreensão, abanou afirmativamente a sua cabeça grande e redonda. Mas ninguém respondeu. Então disse-me: eu sabia que no teu coração não me havias renegado. Por isso te perdoei antes de me pedires. Agora é preciso deixar de pensar em nós próprios e nas dificuldades que se apresentam. Prepara-te para levar a boa nova do Evangelho àqueles que se encontram nas trevas. Não te preocupes pelo que possas conseguir no reino. Melhor, vê o que é que tu podes dar aos que vivem na terrível miséria espiritual. Está preparado, Simão, para o combate de um novo dia, para a luta contra o obscurantismo espiritual e as nefastas dúvidas do pensamento natural dos homens. Acreditai em mim. Acrescentou Simão ao ver as caras de espanto e incredulidade dos companheiros. Depois disso, aquele homem e eu passeamos pelo pátio durante mais de 5 minutos, recordando coisas do passado. E falamos também do presente e do futuro. Depois, ao despedir-se, voltou a dizer-me: adeus, Pedro, até te ver junto dos teus companheiros. Depois daquela visão, Simão ficou uns minutos no pátio como que hipnotizado. Quando compreendeu que vira e falara com Galileu, foi correndo, louco de alegria, para o andar de cima. E como desapareceu? Como está seguro de que era um mestre? Viste as feridas? Não o terás confundido com algum criado de Marcos? O turbilhão de perguntas dos discípulos foi inevitável. E Simão Pedro, com a boca aberta e sem saber a quem responder, acabou por baixar os olhos, consciente de que estava sendo objeto das mesmas dúvidas e suspeitas que ele próprio manifestara ao longo de todo o dia. E viu chorar amargamente. A partir desse momento, o desiludido pescador negou-se a pronunciar qualquer palavra. Como era previsível, a nova aparição veio agitar o rescaldo das divisões anteriores. Mas, curiosamente, pouco a pouco, a maioria dos apóstolos começou a ceder, dando o seu apoio ao hermético e silencioso Galileu. E talvez tivessem deixado de ter dúvidas se não fosse a súbita, fria e impiedosa intervenção de André. Com expressões muito bem calculadas, lembrou aos presentes as fantasias do seu irmão, capaz de ver coisas irreais, até mesmo sobre as águas. Associei logo esta afirmação como uma das passagens evangélicas mais famosas e misteriosas. Jesus caminhando sobre as águas do lago de Tiberíade. O que teria querido insinuar o antigo chefe dos apóstolos? E, no mais íntimo do meu coração, fiz o propósito de o averiguar. Mas esta é uma história que talvez eu conte mais adiante. André, com uma dureza implacável, imprópria dele, continuou a dirigir-se aos companheiros, com a única e manifesta finalidade de fazer com que se esquecessem das tolices de Simão. Este sentiu-se ferido no mais profundo de si, levantando-se do divã, foi para um canto da sala. Só os gêmeos tiveram a delicadeza e a coragem de ir para junto do humilhado pescador, consolando-o e dizendo em voz alta, de forma a que todos os pudéssemos ouvir, que eles acreditavam, sim, e que a mãe deles também vira ao Senhor. O irmão de Pedro olhou depreciativamente para os alfeus e, cada vez mais enfurecido, prosseguiu no seu empenho de conseguir apagar das mentes dos apóstolos as supostas aparições do Galileu. Mas o fogoso discurso de André ver-se-ia subitamente frustrado. Em parte alegrei-me. O impertinente discurso do antigo chefe dos apóstolos estava fazendo estragos. Ao princípio ouvimos um pequeno tumulto. Vozes de homens e um ou outro breve mas agudo grito de mulher. O irmão de Simão Pedro titubeou. Elias virou-se para a porta e João Marcos, que brincava com um punhado de caroços de tâmaras, fazendo sobre o tampo da mesa a cabalística palavra Yeshua ou Jesus, mas que naquela língua significava também Ia, Jave Saúde, apagou com a mão o querido nome do seu ídolo, com medo de que fossem os guardas do templo. Ficamos em silêncio, e alguns discípulos, a um sinal de Tiago e Zebedeu, empunharam as armas. Elias indignou-se. E, com um gesto autoritário, recordou-lhes que estavam em casa dele e que não permitia violências de nenhuma espécie. O alvoroço foi se tornando mais nítido.
Ouviram-se novas vozes e passos a subirem as escadas de acesso ao andar onde nos encontrávamos. Tiago e mais alguns puseram-se de pé, maldizendo os gêmeos por não terem trancado a porta. Mas já era tarde. Umas mãos fortes empurraram bruscamente a porta e apareceram logo dois indivíduos que eu ainda não tinha visto em nenhuma das minhas explorações. Atrás deles, entre cochichos mal contidos, adivinhavam-se as pequenas silhuetas de Maria, a mulher de Elias, e de outras mulheres. Interpretei o gesto do filho do trovão e dos outros, atirando os gládios para cima da mesa, como um novo falso alarme. Depois de uns segundos de hesitação, o anfitrião fez um gesto convidando os homens a entrarem. Quando se aproximaram da fraca e amarelada luz das candeias, vi pelas suas roupas que deviam ser pastores ou, talvez, guardadores de porcos. Pastores. O meu pulso descontrolou-se. Seriam aqueles os irmãos de Emaús? Um dos recém-chegados sentou-se ao lado do dono da casa, enquanto o seu companheiro e as mulheres, entre as quais reconheci Maria Madalena, se colocavam em volta da mesa. Os homens, como acontecera com Simão Pedro um pouco antes, respiravam agitadamente. O suor corria-lhes abundante pela testa, fazendo brilhar o rosto queimado e as negras barbas revoltas. Pareciam cansados. Um deles, o que permanecia de pé, tirou o grosso e impermeável capote de pele de camelo que trazia aos ombros, deixando-o no chão. A peça era tão rígida e pesada que ficou direita, na vertical, sobre o soalho. Nos meus treinos eu tivera conhecimento destes capotes, feitos de propósito para o frio e a chuva e que costumavam ser fabricados nas terras da Cilícia e da Anatólia. Entre o cinto de couro que cingia uma túnica grosseira de lã distinguia-se o cabo de um enorme punhal,